pergunta muito importante é: como que eu escolho um bioestimulador olhando uma pele, olhando uma face, olhando um glúteo? Essa pergunta é muito interessante porque não existe uma fórmula mágica, mas existe a nossa prática diária, vendo em quais casos a gente tem um resultado superior e quais casos a gente tem um resultado inferior. Então, uma das coisas que eu uso para escolher o bioestimulador na região do glúteo é o pinch test, ou seja, quando eu aperto a região do glúteo e a gente vê que essa pele todinha superficialmente acumula na mão, então a gente vê aquele craqueladinho da pele como se fosse uma mão. Então a gente faz isso daqui. Quando a pele faz isso, eu costumo utilizar o de primeira escolha, é o Sculptra. Por que o Sculptra? Porque a gente vê que para um subcutâneo um pouquinho mais fino e uma pele que ela é mais fina e flácida, peles finas e flácidas, é muito interessante usar o Sculptra, tanto no rosto, tanto no corpo. Não significa que é contraindicado outros produtos, mas às vezes a pele é tão fina, por exemplo, no rosto, que pode causar um aumento de volume muito maior ou até granuloma se eu utilizar, por exemplo, um Eleva com a maior quantidade de ácido polilático. Então, uso também muito o Radiesse. Então, os dois principais que eu uso é o Sculptra e o Radiesse. O terceiro que eu mais uso é o Eleva, que pode ser o tradicional ou o X. Então, o que a gente observa? Quando o subcutâneo ele é mais espesso, ou seja, aquela pele mais grossa, como a pele de um rosto de um homem, ou quando a pele do glúteo em si ele tem um subcutâneo mais denso, mais firme, nitidamente a gente tem resultados superiores com produtos como o hidroxiapatita de cálcio ou o ácido polilático mais concentrado. Porque essa concentração maior de polilático, ou até mesmo a hidroxiapatita, que a gente pode conduzir ela em diversas densidades diferentes, né, que a gente pode atingir várias camadas, quanto mais superficial, mais diluído o produto. Quanto mais profundo, mais concentrado pode ser esse produto. Então a gente vai trabalhar com o Eleva e com o Radiesse. Então a gente observa que o Radiesse é coringa, vou ter que escolher um bioestimulador para trabalhar. Seja subcutâneo fino, seja subcutâneo mais espesso. Eu vou trabalhar com o Radiesse. Tenho mais opções de produto, posso trabalhar com vários, eu consigo ter um amplo estoque. Eu vou trabalhar com todos os tipos de bioestimuladores que tiverem e que lançarem e eu vou observar na prática clínica os resultados. Então, a gente observa também que o Eleva necessariamente precisa fazer a homogeneização com o mixer, não pode ser feito manualmente, o que faz com que o produto tenha uma certa dificuldade maior no preparo, mas é muito importante ter para não gerar granuloma, porque o granuloma acontece, a menor taxa de granuloma que a gente tem hoje na literatura, né, um label, é com o Radiesse. Então é um produto que tem menos intercorrência, em torno de uma em cada 100 mil aplicações. Porém, não significa que os outros tenha mais ou menos. Isso é muito da técnica. A gente não pode acumular produto por retroinjeções, a gente não pode usar muitas quantidades por retro, a gente não pode deixar esse produto sedimentar na seringa ou no frasco e a gente aparecer ele como se fosse um líquido bifásico. Tem que estar sempre homogêneo. Então, por isso, eu recomendo muito usar o Eleva X naqueles casos que a gente tem muita celulite, com muitos buraquinhos e o subcutâneo muito grosso, porque essa paciente ela já tem uma irregularidade dos compartimentos de gordura ali superficiais, que seria o nosso tecido adiposo, né, com irregularidades. Então é muito interessante a gente usar o Eleva X, porque a gente vai precisar de uma quantidade infinitamente maior de bioestimulador, ou seja, muitas vezes eu vou ter que precisar usar 2, 3, 4, 5 frascos de Sculptra para ter um resultado como esse, que eu conseguiria utilizando, por exemplo, 630 miligramas, hiperdiluindo também, e trazendo uma área de amplo aspecto.